Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E estamos aqui nesse momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, nesse encontro de ensino para ouvirmos. E eu quero chamar agora, nós estamos ao vivo, né, na rádio Jesus na Rua da África, lá do nosso querido pastor Bernardino. E eu quero chamar agora o pastor Bernardino, que ele vai assumir o microfone da rádio agora. E, meu pastor, eu passo agora essa palavra para o senhor e para a Márcia conduzirem o microfone da rádio, o microfone do Jesus na Rua no planeta Terra. E eu passo para você, meu querido. Eu quero que você faça agora uma saudação e daí em diante vocês seguem. Amém? A paz do Senhor a todos. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino, diretamente de África, propriamente Angola, na capital Luanda. Só para dizer que na África não conduzo o projeto Jesus na Rua sozinho. Na África também temos o pastor Cardoso, que está em Moçambique, propriamente na cidade de Beira. Na África também temos o pastor Mox, que está diretamente em Morumbala. Na África também temos o pastor Paulo, que está diretamente de Cabo Verde, propriamente Praia. Só para dizer aos amados irmãos que na África não estou sozinho, estou com 3 pastores que estamos a levar esta caminhada, que estamos a conduzir este projeto Jesus na Rua, que temos como finalidade trazer o evangelho para toda a comunidade, a nível da África, a nível internacional, não só apenas na África, também nas Europa e nas Américas, em toda parte do continente, em toda parte do mundo. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus, porque todos nós somos um membro deste mesmo corpo e juntando fizemos a igreja de Cristo Jesus. Estamos aqui que é para o aperfeiçoamento dos santos em Cristo Jesus. Assim conforme a Bíblia nos diz no livro de Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 11, que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. A finalidade de todos esses 5 ministérios que o Senhor concedeu para a igreja é para a edificação do corpo de Cristo Jesus, é para a edificação da igreja de Cristo Jesus. A igreja precisa de ser edificada. Nós somos Jesus nas ruas. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Estamos aqui para complementar o corpo de Cristo Jesus. Estamos aqui com uma palavra para abençoar a vida de todos quanto nos ouvem. Estamos aqui para proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Assim conforme Paulo diz na carta de Romanos, no seu capítulo 1, no seu versículo 16, eu não me envergonho de pregar o evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, segundo gentio. Isso quer dizer que a salvação é para todos e estamos aqui para a edificação do corpo todo de Cristo Jesus. Estamos aqui no dia de hoje para trazer uma palavra para o teu espírito, para trazer uma palavra para a edificação do teu corpo. Você precisa da palavra de Deus, você precisa ouvir esta palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para partilhar com os amados no dia de hoje. Você que me ouve nesta manhã, você que me ouve nesta noite, você que me ouve nesta tarde, Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus quer transformar a tua vida no dia de hoje. Tenho uma meditação com os amados no dia de hoje. Quero meditar com os irmãos no livro de Timóteo, 1 de Timóteo, no seu capítulo 1, no seu versículo 16. Quero meditar com os amados irmãos no livro de 1 de Timóteo, no seu capítulo 1, no seu versículo 16.
Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo está a dizer para Timóteo: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Esta é a meditação no dia de hoje, esta é a palavra no dia de hoje, esse é o livro que nós abrimos. O livro que nós abrimos é um livro de Timóteo. Timóteo é um filho na fé de Paulo. Paulo está a escrever uma carta para o seu filho na fé. Paulo está a escrever uma carta para o seu amado, para o seu filho Timóteo. O tema que eu trago no dia de hoje para a igreja, para o corpo de Cristo, é Cristo, o modelo da igreja. Eu quero falar de Cristo como modelo da igreja. Como assim Cristo é o modelo da igreja? Porque a base do cristianismo, ou a essência do cristianismo, tem a ver com Cristo. Cristo é o centro. Nós somos cristãos por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus é que nos tornamos cristãos. E a primeira evidência desse nome cristão foi chamado em Atos 11, no seu capítulo 26. Quando os primeiros discípulos foram chamados de cristão. Nós somos chamados de cristão por meio de Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo assim no livro de Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Eu fiquei meditando neste versículo, eu fiquei meditando neste capítulo, eu cheguei à conclusão que os lugares celestiais é em Cristo Jesus. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nos lugares celestiais, porque ninguém conheceu a Deus senão por meio de Cristo Jesus. Por isso é que a Bíblia está a dizer que ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo Jesus. Cristo é o modelo da igreja. Cristo é o exemplo da igreja. Não tem maior exemplo do que Cristo Jesus. Cristo é o exemplo de perfeição. Nós precisamos chegar até a estatura do varão perfeito. Este varão perfeito é Cristo Jesus. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós fizemos parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é visível por meio de Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus, ninguém consegue chegar ao Pai. Assim conforme a Bíblia diz que quando Deus nos olha, já não nos olha mais apenas nós. Deus está a nos olhar em Cristo Jesus. Deus está a ver Cristo em nós. É por meio de Cristo que a igreja tem legalidade na terra. A Bíblia diz assim, que certa vez Deus aparecia no jardim para se encontrar com Adão e conversava face a face com Adão. Aí Deus ainda não precisava de mediadores, porque o homem ainda não haveria pecado, o homem ainda não havia pecado. A Bíblia está a nos mostrar que o lugar onde Adão se encontrava com Deus chamava-se Jardim no Éden. O jardim estava no Éden. E com mais estudo profundo, nós conseguimos notar que aquele lugar estava a tipificar Cristo Jesus. Porque quando Adão sai do jardim, quando Adão peca e sai do jardim, Deus aparece para Adão. Adão, aonde estás? Adão disse, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estou nu. Em outras palavras, quando nós se afastamos de Deus, quando nós perdemos a comunhão de Deus, nós se afastamos da presença de Deus, nós se afastamos da igreja do Senhor. Tem muita gente que estão dentro da igreja de Cristo, mas não fazem parte de Cristo Jesus, ou já não estão ligados com Cristo Jesus. Adão estava na igreja porque jardim tipifica a igreja. Adão estava na igreja, mas já não estava em Cristo Jesus. Por isso é que Deus estava a perguntar, Adão, onde estás? Tem muita gente dentro da igreja, mas distante de Jesus. Você precisa entender, você precisa perceber que Cristo Jesus é um lugar.
aonde está Jesus, é onde nós também temos que estar. A Bíblia diz assim, que o Senhor está à destra do Pai. Onde Cristo está, a igreja também está, porque Cristo é a cabeça da igreja. Toda igreja que não reverencia Cristo Jesus, aquela não é uma igreja aceitada diante de Deus. Porque nós só somos aceitados diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Isso quer dizer que a igreja só é igreja por meio de Cristo Jesus. Porque onde não tem palavra que fala acerca de Cristo, onde o evangelho de Cristo não é pregado, aí Deus não se manifesta. Certa vez eu fiquei a me perguntar, por que atualmente o poder de Deus já não se move na igreja? Por que atualmente a obra do Senhor já não é feita na igreja? Os milagres já não acontecem na igreja. Uma das coisas que eu pude entender é que as igrejas atualmente falam um pouco de Cristo Jesus. A igreja é cristocêntrica, toda a mensagem bíblica aponta para Jesus. Por isso eu tenho dito assim, se você ler Gênesis e não conseguir encontrar Jesus, você está lendo mal a Bíblia. Você tem que ler Gênesis e encontrar Jesus, porque Jesus é tipificado em toda a Bíblia Sagrada. Quando a igreja prega Cristo Jesus, o poder de Deus se manifesta. O Espírito Santo age no meio da igreja por meio de Jesus Cristo. Jesus, quando estava no mundo, disse assim, eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Eu irei ao Pai, mas não vos deixarei só. Vos enviarei um outro Consolador. Em outras palavras, Jesus estava a dizer, nós só sabemos todas as coisas de Cristo Jesus. Nós só sabemos todas as coisas de Deus por meio do Espírito Santo. A partir do momento que você referencia Cristo Jesus na tua igreja, a partir do momento que o teu sermão é voltado para Cristo Jesus, o poder de Deus se manifestará, o Espírito Santo agirá. O Espírito Santo não tem como agir sem o poder de Deus, sem a palavra de Cristo Jesus. Hoje em dia a igreja perdeu a essência do Evangelho de Cristo. Hoje em dia se prega muita coisa, mas não se fala acerca de Cristo Jesus. Toda a mensagem que nós pregar tem que apontar para Cristo Jesus. Todos nós precisamos ser cristocêntricos, porque até a própria Bíblia em si é cristocêntrico. De Gênesis e Apocalipse fala de Cristo, porque Ele é o mesmo, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Isso quer dizer que Cristo é o princípio e Cristo é o fim. Ele diz assim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outras versões vem que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isso quer dizer que a igreja precisa reverenciar Cristo como modelo. Não tem modelo melhor do que Cristo Jesus. Não existe exemplo superior na Bíblia do que Cristo Jesus. Jesus está dizendo assim para os discípulos, eis aqui maior do que Salomão. Em outras palavras, Cristo estava a dizer que Salomão tipificava ele. Eis aqui maior eis aqui maior do que Jonas. Jonas estava a tipificar Cristo Jesus. Aquele 3 dias que Jonas ficou na barriga do peixe, Jonas estava a tipificar Cristo quando poderia morrer. Por isso é que Cristo está dizendo assim, já não será mostrado nenhum sinal, a não for aquele que o profeta Jonas mostrou. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que tudo quanto existia era sombra. O centro principal da Bíblia Sagrada, o centro principal da igreja é Cristo Jesus. De vez em quando eu leio sobre Jesus na sua palavra e sou muito inspirado por ele. Não vejo exemplo nenhum, modelo maior. Cristo é o modelo maior para ser inspirado. Por isso é que a Bíblia diz assim, que Cristo é o varão perfeito. Cristo é o varão perfeito. Eu sou inspirado por seus pensamentos, suas ações, suas paixões, seu amor, sua excelência. Palavras saíam com poder em Cristo Jesus. Os homens ouviam e eram transformados para sempre. Os demônios ouviam a sua voz e fugiam aterrorizados. Cristo é o modelo principal da igreja. Nele não tinha pecado, nele não tinha defeito nenhum, nele não tinha mal algum. Ele levou todas as nossas transgressões. É pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Cristo se fez maldito por causa de nós. Cristo é o exemplo perfeito. Nele não havia pecado.
Nele não havia mal algum. Até o próprio Pilatos, antes da crucificação dele, Pilatos está a dizer: eu tenho poder para te liberar. Diz alguma coisa. Cristo está a dizer assim: nenhum poder na terra é dado, se não for dado lá no céu pelo meu Pai. Em outras palavras, Cristo estava a dizer que todo o poder quanto nós temos na terra, todo o poder que existe na terra, é dado pelo céu. Se o céu não confirmar, nenhum poder terá na terra. Cristo é a referência máxima que a igreja tem. Não existe mensagem sem Cristo Jesus. Quantos no dia de hoje pregam várias mensagens? Falam de Elias, eu não estou a dizer que é errado falar de Elias. Falam de Enoque, falamos de Moisés. Mas nós esquecemos que a mensagem principal, a mensagem fundamental é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a pedra que muitos se escandalizaram com ele. Cristo Jesus é a pedra da esquina que muitos tropeçaram. Cristo Jesus é o modelo que a igreja precisa caminhar. A igreja só caminha por causa de Cristo Jesus. Cristo é o exemplo prático. As circunstâncias respondiam às suas palavras. Como ele podia ser tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso, perdoador e gracioso. Não existia alguém que tinha um coração idêntico a Cristo Jesus. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Por isso é que a Bíblia diz assim: ninguém viu a Deus senão por meio de Jesus. Jesus é a imagem expressa de Deus. Ele é alguém que perdoava o pecado das pessoas. Ele era alguém gracioso. Tinha uma graça diferente dos homens. Quantos de nós, por causa de alguma coisa que nos fazem, já não queremos perdoar? Cristo nos ensinou amor. Alguém que não tinha pecado, alguém que não cometeu nenhum erro, morrer por causa da humanidade. Por isso é que a Bíblia está dizendo assim, que antes de nós se converter, Cristo já havia morrido por nós. Mesmo nós estando presos nas nossas transgressões, Cristo já havia morrido por nós. Por isso é que a Bíblia nos diz assim no livro de Efésios, capítulo 2, no seu versículo 8, que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Isto é um dom de Deus e não vem dos homens. Isso quer dizer que a salvação é um dom, é uma graça, é um favor que Deus concedeu para os homens por meio de Cristo Jesus. Cristo é o modelo que a igreja precisa andar. Cristo é o modelo que a igreja precisa se inspirar. Nós precisamos nos inspirar por meio de Cristo Jesus. A vida de Cristo é inspiradora. Cristo crescia em sabedoria, em estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus me inspira tanto que tudo que eu sempre quero é ser como Ele. Não existe alguém que nós precisamos ser, não tem alguém que nós precisamos imitar, não for Cristo Jesus. Cristo Jesus é o modelo perfeito para a igreja. Cristo Jesus é o modelo prático para a igreja. Cristo Jesus é a referência máxima que a igreja tem. A igreja precisa se inspirar em Cristo Jesus. Mas Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a agir como Ele pensa. Quando você está cheio do Espírito, você está cheio de Jesus. Esse é o Espírito que fez dele tudo o que ele era na terra. O mesmo Espírito, a Bíblia diz assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Isso quer dizer que a igreja precisa avançar, a igreja precisa caminhar, a igreja precisa crescer, porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, o mesmo Espírito que fez Cristo operar todos aqueles milagres, o mesmo Espírito que fez Cristo realizar toda aquela obra, a obra redentora, é o mesmo Espírito que está em nós. Amados, é impossível você receber Jesus e receber a pessoa do Espírito Santo e você ficar sem poder e a tua vida ficar sem ação. Nós não temos um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Nós recebemos um espírito de poder. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Antigamente, na antiga aliança, o Espírito estava sobre não estava dentro, estava por cima. Agora, na nova aliança, o Espírito está dentro de nós. O Espírito Santo já não está sobre, porque antigamente o Espírito Santo subia e descia. Porque se nós analisar a vida de Sansão, quando foi cortado
as tranças, quando Sansão foi cortado as tranças, o espírito saiu dele. Sansão perdeu a força, mas quando o espírito veio de novo nele, Sansão ganhou força e conseguiu destruir todas aquelas pessoas, destruiu toda a casa completa. O Espírito Santo no Antigo Testamento via para fazer a obra, via para algumas pessoas que eram escolhidas para fazer a obra, via para sacerdotes, via para reis, via para profeta, para algumas pessoas específicas que Deus queria fazer com ele uma obra. Mas nos tempos atuais, o Espírito Santo está disponível para todos que creem em Cristo Jesus. E o Espírito Santo já não está sobre, está dentro de nós. Isaías está a dizer, Emmanuel, Deus conosco. Se nós ir no hebraico ou no original, diz Deus é nós. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo também faz parte da divindade. O Espírito Santo também é Deus. Por isso é que Jesus diz assim, o meu Pai que está em mim, o Pai que estava nele, o Pai que Jesus estava a falar, o Pai que está em mim, estava a falar da pessoa do Espírito Santo. Jesus estava dizendo assim, eu não faço nada se aquilo que o Pai não me mostrar, ou aquilo que o Pai não fazer. Estava a se referir ao Espírito Santo. E a Bíblia está a dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está em nós. Amado, é impossível a igreja ter o Espírito Santo e andar e caminhar sem fruto. É impossível. A igreja precisa crescer. Os sinais precisam acontecer. A cura tem que acontecer. A Bíblia diz assim que todos esses sinais seguirão aqueles que creem. Marcos 16, no seu versículo 18. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais precisam acontecer. Por que a igreja do Antigo Testamento, por que a igreja de Atos, se nós vemos a igreja de princípio, quando começou, era uma igreja que os sinais acompanhavam. Os sinais eram visíveis dentro da igreja. Por que nos dias de hoje o poder de Deus não está a ser vivenciado na igreja? Porque estamos a ter pouca intimidade com Cristo Jesus. A igreja só vai andar por causa de Cristo Jesus. O mesmo Espírito que Jesus tinha é o mesmo Espírito que está em nós. O Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo que está em nós. Hoje, em seu amor, Ele nos deu o mesmo Espírito, em plena medida, aleluia. O Espírito que estava em Cristo Jesus é o mesmo Espírito que está em nós, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está no pastor Mox, é o mesmo Espírito que está no pastor Paulo, é o mesmo Espírito que está no apóstolo Adilson, é o mesmo Espírito que está na nossa irmã Márcia, o Espírito Santo que estava em Cristo Jesus. Antigamente, a Bíblia diz assim que os homens do passado queriam estar na mesma glória que nós estamos atualmente. Nós estamos numa aliança superior a Moisés, uma aliança superior a Elias. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos numa aliança superior. Não é à toa que ele disse, como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo não tem como nos enviar sem o seu poder. Primeiramente, Cristo nos capacitou, depois nos enviou. Então vivemos com o mesmo amor, mesmo poder, a mesma paixão, o mesmo perdão, a mesma graça. Não entretenha nada que deixe amargo ou furioso uma outra pessoa. Deixa Jesus inspirá-lo. Ande em amor, inspira os outros a amar. Seja como Jesus, quando ele andou nesta terra. Ele era Deus num tabernáculo de carne humana, cheio de graça, glória e verdade. E a Bíblia diz, assim conforme ele é, também somos neste mundo. A Bíblia está dizendo, assim conforme Cristo era neste mundo, nós também somos nesse mundo. Pedro está a dizer que nós somos um povo eleito, um sacerdote real, uma nação santa e justa. Amado, não se veja mais como um pecador, não se veja mais como alguém que não tem importância, não se veja alguém que não tem valor. Você tem um valor maior, você tem um valor superior, você é um sacerdócio real, você é um povo eleito, és uma nação santa,
És alguém que Cristo separou, assim conforme Deus diz para Jeremias. Jeremias capítulo 1, no seu versículo 1. Jeremias, antes de tu estar formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi como profeta. Amado, você que me ouve neste dia, não se diminua. Não é por causa das coisas que estás a passar, não é por causa dos problemas que estás a viver. Cristo nos trouxe uma posição tão grande. Assim conforme Ele é, nós também somos nesse mundo. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus é o mesmo Espírito que opera em nós nos dias atuais. Nós precisamos nos disponibilizar. Nós precisamos crer nesta verdade. Porque isso só vai fazer parte da tua vida a partir do momento que você crê. A partir do momento que você crê no teu coração, isso fará parte da tua vida. Não se rebaixa, não se veja como alguém que não tem valor. Você tem muito valor para Cristo Jesus. Deus comprou-te com o sangue do seu Filho amado, Cristo Jesus. Deus te comprou na cruz do Calvário pelo seu sangue. Um sangue imaculado, um sangue que não tenha pecado. Um sangue que não tenha pecado. Deus te comprou com um preço tão alto. Amado, não se desvaloriza. Não se rebaixa, não diga mais que eu não tenho valor. Não importa a situação que estás a passar, se estás a viver num momento de tribulação, se estás a viver num momento de dificuldade, se estás a viver num momento de fragilidade, mas uma palavra eu tenho para te dizer no dia de hoje: não se diminua. Cristo Jesus te fez um povo eleito, um sacerdócio real, assim conforme Ele foi nesta terra, nós também somos nesta terra. Nós precisamos crer no Evangelho de Cristo Jesus, que ninguém venha tirar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque quando Cristo está em nós, há liberdade. Quando Cristo está em nós, há a esperança da glória, a manifestação acontece, o poder de Deus se move, a glória de Deus se manifesta por meio de Cristo Jesus. Por isso eu tenho algo para te dizer nesse dia. Cristo é o modelo da igreja, o modelo que nós precisamos seguir, o modelo em que nós precisamos andar é Cristo Jesus. É muito bem sabido que na Bíblia temos personagens, temos irmãos que fizeram obra maravilhosa. Temos Moisés, temos Josué, temos Elias, temos Enoque, temos muita gente. Mas algo tenho para te dizer: o modelo principal da igreja é Cristo Jesus. Cristo precisa ser um modelo para a igreja. Cristo precisa ser um modelo para nossas famílias. Cristo precisa ser um modelo para a nossa nação. A nossa nação só vai caminhar quando meter Cristo em frente de tudo, porque Cristo em nós há esperança da glória. Que o Senhor ricamente possa te abençoar no dia de hoje. Você que ainda não aceitou Cristo Jesus, eu te faço um convite no dia de hoje. A Bíblia diz assim no livro de Romanos, capítulo 10, no seu versículo 9: se confessares com a tua boca e credes no teu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, então serás salvo. Nós somos salvos por meio daquilo que nós cremos, da pessoa de Cristo Jesus. A partir do momento que você crê e confessar, você é salvo. Aonde você está, faça essa oração: Senhor, toca o meu coração, muda a minha vida, transforma o meu interior. Eu te aceito hoje como meu único Senhor e Salvador. Venha fazer morada na minha vida. Aquilo que não abona a ti, aquilo que não agrada a ti, venha tirar do meio, venha tirar de mim. Venha fazer tudo de novo em mim, pelo poder que há no teu santo nome. Que Deus possa ricamente te abençoar, que Deus possa ricamente fortalecer a tua vida. Que a minha oração no dia de hoje, você que ouve esta palavra, eu tenho uma oração para ti. É você que está a orar, está dizendo: querido Senhor Jesus, obrigado por ser a minha inspiração e a personalidade do meu mais profundo afeto. És cheio de graça, glória e verdade, tão poderoso, contudo tão amoroso, perdoador e gracioso. Obrigado por enviar o Espírito Santo para me tornar a própria personificação do teu caráter e personalidade. A tua graça, sabedoria, amor e justiça são manifestados e expressos através de mim hoje e sempre. Amém. Que o Senhor ricamente possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a tua vida
que nós somos Jesus na rua, diretamente de África, diretamente de Angola. Quem fala para vocês é o pastor Bernardino. Que essa palavra venha fortalecer o teu espírito, que essa palavra venha iluminar a tua vida, que essa palavra venha abençoar o teu dia no dia de hoje. Que o Senhor ricamente abençoe-te, no nome de Cristo Jesus. Shalom, paz do Senhor. Amém. Boa noite, queridos irmãos de Luanda. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Paz e graça, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a direção para a comunhão que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, hoje meditaremos na palavra. Não se torne dependente de pessoas. Torne-se dependente de Deus. Ele é fiel. Amém? Esse é o nosso encontro de ensino. Queridos irmãos, a palavra rema para os nossos corações está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 16, com a palavra do pastor Bernardino Chepaco. E o título da palavra é Cristo, o modelo da igreja. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. Às 21h07, o Encontro de Jovens. Domingo, às 21h07, temos o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, temos o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o Encontro de Oração. Estamos na comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola, transmitindo ao vivo para as rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Ajudem-nos se inscrevendo no nosso canal do YouTube, clicando no sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Ajude-nos orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Ajude-nos baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. E compartilhe com seus amigos e contatos. Siga-nos também na fanpage, no Instagram e no Telegram. Comunidade Jesus na Rua Internacional. Obrigada, queridos irmãos, em nome da comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Não se torne dependente de pessoas, torne-se dependente de Deus. Ele é fiel.